Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live do Médico Sem Jaleco. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as medidas provisórias, as leis que nós tivemos aí nessa pandemia pelo Covid, que foram impostas, que foram colocadas pelo governo. Tá? E a gente vai conversar hoje mais uma vez com o pessoal da MeetFox, que sempre ajuda a gente, presta o tempo deles para orientar a gente sobre essas várias dúvidas que os médicos têm. Um assunto meio nebuloso aí para muitos médicos, principalmente para mim. Medidas provisórias até assusta esse título, mas eu acho que não deixa de ser muito importante. O médico, eu já estou convidando, eu vou apresentar daqui a pouco o nosso convidado de hoje, que é o Rodrigo. Já até entrou. Boa noite, Rodrigo. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Já vou te apresentar para o grupo. Tranquilo. Eu acho que é um tema, eu estava falando sobre as medidas provisórias, né, e sobre as leis nessa pandemia pelo Covid. Eu acho que não deixa de ser muito importante para o médico. O médico, eu acho que a maioria hoje, eu falo que os médicos são ao mesmo tempo empregado e empregador. Eu acho que se não são ao mesmo tempo, em algum momento vão ser uma dessas duas coisas, né? O médico, alguma vez vai ter algum emprego, vai ser empregado, né? E vai ser empregador, né? Ou na própria casa, né? Com a funcionária da casa, com a babá, na própria clínica, né? A gente acaba sendo empregador. Então, eu acho que é um tema muito importante. Muita gente acho que não tem a mínima ideia do que aconteceu nesses 6 meses, né? A gente só se fala de Covid, da doença, o médico fala muito da doença, mas não fala do impacto em todo o resto, né? Todo o resto. Sim. O Rodrigo, eu tenho feito umas lives com o pessoal da MeetFox, tem sido muito legal. Com o Rodrigo é a primeira vez. Rodrigo, conta um pouquinho de você, da MeetFox, e vamos começar falando aí depois disso sobre essas medidas aí. O que a gente tem de novidade? Tá bom. Bem, você já me apresentou, eu sou o Rodrigo Bittner, eu sou contador e sócio aqui na MeetFox. Para quem não conhece, a MeetFox é uma empresa de soluções financeiras especializada na área médica, tá? 100% na área médica. Estamos aí há mais de 4 anos no mercado. E como você já bem colocou, nós vemos e vimos várias necessidades para as lives, né, de conteúdo, né, nessa pandemia. E uma delas é sobre as medidas provisórias, sobre as leis que têm aparecido, tanto para orientar ao nosso cliente, como empresário, como empresa, aos empregados também, né? Então, como você disse, tem os dois lados. E muitas vezes o empregado tem dúvidas. Então, a gente já tem feito algumas lives deste tema, né? Não só com vocês, a gente já fez com outros grupos, e sempre é muito relevante essa discussão. Já é um assunto, né, doutor André, Daniel, já é um assunto bem recorrente, desde abril. Mas, como tem vindo várias medidas provisórias e leis, é sempre interessante discutir, porque há sempre novidades. Então, apresentando um pouquinho do tema, complementando o que você disse, de fato, tá? A gente tem sempre grandes novidades para discutir. E sempre essas lives sempre ajudam a gente a ver uma área que a gente às vezes desconhecia e que pode ajudar a gente a facilitar a nossa vida, Com certeza. a gastar menos dinheiro, deixar de gastar tanto dinheiro. A informação nesse ramo acho que é super importante, né, Rodrigo? Acho que, e eu confesso para você que acho que a gente está, 6 meses da pandemia. Exato. E eu parei para ver medida provisória, eu parei para ver as leis agora, que eu estudei um pouquinho para não ficar boiando nesse tema, né? Que parece esse tema, acho que para os médicos, para mim, parece o 2º ano da faculdade de medicina, que é aquele ano de temas mais pesados, bioquímica, né? Que o estudante acaba ficando apavorado com os temas. Eu acho que eu olhei medida provisória e falei, meu Deus, o que é isso? O que tem a ver isso comigo, né? E tem tudo a ver. E as leis, né? Sim. Exatamente. Olha, eu acho que a gente pode começar com você dando uma geral aí dessas medidas provisórias aí. Você disse, né, da situação do médico.
se não todos, muitos foram afetados, né, com a pandemia, seja no seu trabalho, né, ou seja sendo um empresário com seu empregado, né? Então, de alguma forma, alguém aí foi afetado neste cenário, tá bom? Dentro desse período, doutor Daniel, de 6 meses, todo mundo tinha uma expectativa logo no início de que medidas provisórias fossem impostas, colocadas. Por quê? Imagine se no começo, quando disseram do isolamento, né, da quarentena, como que ficará o meu emprego, né, mediante a isso? Como que a empresa, se ela é uma prestadora de serviço ou ela é um comércio, como é que ela vai sobreviver? Então todos estavam ansiosos para que entrasse alguma medida provisória, alguma lei. E aí, a partir de fevereiro, é a data que foi decretado mesmo o estado da pandemia, né? E a partir disso, logo no mês de março, abril, vieram as tão esperadas medidas provisórias. E com certeza, a ideia é que as empresas mantessem os seus empregados, né, para que não dispensassem eles, não fizessem rescisões, para que não houvesse rescisões em massas, segurasse os empregados, e também vieram aquelas medidas para que prorrogassem os impostos. Eu não sei se passou pela sua cabeça, será que as empresas teriam alguma isenção? Será que elas teriam algum benefício fiscal? Muitos, acredito, pensaram assim. Mas, infelizmente, nós não tivemos. As empresas não tiveram isenções, benefícios. Na verdade, só prorrogaram muitos impostos, tá? Então, um panorama aí completo sobre esses 6 meses são as medidas que foram colocadas, as medidas provisórias, a fim de ajudar a empresa e trabalhador, e também relacionadas a impostos, tá? Então, o que a gente vai discutir hoje... A gente não teve nenhum cancelamento, isenção de nada. Nada. Zero. Nada. Nem para falar esperavam. Tudo foi postergado. Tudo. Então, para falar a verdade, dentro da folha de pagamento, a parte patronal das empresas do lucro presumido, houve ali um percentual bem pequeno, tá? Que é da parte previdenciária. Mas, assim, para as empresas que esperavam, não houve nada. Na verdade, foram prorrogados. Então, as empresas, o doutor Daniel, que esperavam, olha, eu vou ter um benefício aqui, né? Eles não tiveram, na verdade, eles só aguardaram o pagamento para o futuro, né? Então, quem aderiu parcelamento ou prorrogar os impostos desde abril e março, hoje pagam o imposto do mês e mais aqueles que eles optaram em parcelar, tá? Então, pagam 2. Então, isso foi um benefício relacionado aos impostos. E aí, a gente tem as leis e as medidas provisórias dos empregados. Um dado curioso para a gente começar a nossa live, tá? Eu vou explicar aqui, doutor Daniel, o porquê que veio as medidas provisórias e o que são essas medidas provisórias. Elas são sobre redução de salário, tá? Então, se eu tenho um empregado e eu não consigo mais, né, mantê-lo aqui dentro, porque não há trabalho, eu posso reduzir a carga horária dela, consequentemente reduzir o salário. Ou, se não há mesmo como mantê-la durante um período, eu posso suspender o seu contrato de trabalho. Ou seja, eu não vou demiti-lo, eu vou suspender por um prazo, tá? Então, a nomenclatura dessas medidas provisórias e leis é relacionada à suspensão ou redução de salário. Nestes 6 meses, aí eu vou para um dado estatístico aqui, super interessante, que até hoje, de acordo com o Empregador Web, que é o site, mais de 18 milhões de acordos já foram realizados, entre redução e suspensão. 1,5 milhões de empresas aderiram a este benefício. Então não quer dizer que são 18 empresas também, né? Empresas que têm empregados, uma grande quantidade, aderiram para os seus empregados. Então, cerca de 1,5 milhões de empresas, 10 milhões de empregados já usufruíram também do programa, tá? Então o governo ele prometeu injetar bilhões para que esses empregados recebessem. Então 10 milhões mais ou menos de pessoas. E mais ou menos o cenário que é duvidoso, tá? Se você for pesquisar aí as estatísticas, um saldo negativo de 1.200.000 pessoas que teve aí, tá? Que entra no cenário de desempregados. Nós temos um saldo de emprego, certo? Um saldo de desemprego e o saldo aí, né, fazendo a subtração, é um saldo negativo de 1.200 milhões de pessoas desempregadas. Isso no primeiro semestre, tá? Desde que começou a pandemia até agora. Então, o nosso saldo, sim, ainda é negativo. Mas você fala, também um dado interessante... Desculpa te interromper. Você fala de acordo, né? Acordo, para mim, é uma coisa que as duas partes têm que estar
tem que pensar a mesma coisa. Assim. Como, por exemplo, e como um acordo, a gente fala, né? Se eu, como empregado ou empregador, vamos falar que eu sou empregado, e meu empregador fala que eu tenho que reduzir metade. Eu trabalho 12 horas por dia no hospital e vou trabalhar 6, e vou receber metade. E se eu não aceitar, eu posso não aceitar isso? Exatamente, boa pergunta. Essa medida provisória, que agora é lei, ela veio para que ambos, né, tanto empresa quanto empregado, eles, em comum acordo, assinassem um documento dizendo, olha, eu aceito essa proposta da empresa, tá? Então eu vou assinar concordando. Se, porventura, o empregado não quiser assinar, ele não é obrigado a assinar e aderir a este benefício, tá? Então ele pode se recusar. O que normalmente nós dissemos, né, doutor Daniel, é que se porventura ele recusa, para a empresa não é mais vantagem tê-lo como empregado e pode ocorrer sim uma rescisão, que é o que o programa quis evitar, né? O bem, nós chamamos de benefício emergencial bem, quis evitar. Então, se o empregado ele não aceita, ele está contrariando talvez uma decisão de fluxo de caixa, de folha de pagamento, e aí, se ele não aderir, ele pode sofrer com a rescisão. Mas essa sua colocação está exata, ela deve ser ali, né, bilateral, né? Tem que ter acordo dos dois, tanto empresa quanto empregado devem assinar um acordo. Exatamente isso. Mas uma rescisão sem justa causa ou com justa causa? Não, aí a lei também garante que se houver algum motivo para uma justa causa, aí é uma outra discussão, de fato. Tá. Agora, se eu fizer se ela não aceita o acordo, eu posso, aí continua com o mesmo critério de antes, a empresa pode dispensá-la. Tá. E aí, até o decorrer da nossa discussão, eu não sei se seria até uma pergunta sua, se ela está nesse período de suspensão e redução, e a empresa opta em demiti-la depois dessa redução ou suspensão, a chamada estabilidade. E aí, está mais para frente esse tema aqui, mas também existe a estabilidade. Então, não é qualquer empresa que pode, logo depois da suspensão ou redução, dispensar o empregado. Ele tem que arcar com a chamada estabilidade, ou seja, pagar o valor é como se fosse uma indenização, porque o empregado está no período de estabilidade. Esse assunto eu estou com cheio de dúvidas, então talvez eu vou até passando algumas perguntas na frente de outra, mas eu tinha anotado uma pergunta aqui que eu acho que era a primeira, que é a grande dúvida aqui. Benefício de auxílio emergencial. Esclarece para mim qual que é a diferença. Tem diferença, né? Tem uma diferença. Eu falei para você agora que este que eu disse das medidas e da nova lei é o benefício emergencial, é o bem. Este benefício emergencial são para as empresas que possuem os empregados e, ao não querer demiti-los, efetuar com uma rescisão, ela efetua uma redução ou uma suspensão do seu contrato de trabalho. Esse é o benefício emergencial. Existe o auxílio emergencial para quem? Para aquelas pessoas que são profissionais, mas não são registrados, que é um microempreendedor, né? Aqueles trabalhadores chamados informais, que antes da pandemia tinha seu negócio, tinha seu cachorro-quente, né? Um exemplo, né? E aí hoje não conseguiu mais vender o seu trabalho, a sua prestação. Então ela faz um cadastro na Caixa Econômica, inclusive isso está gerando discussão até hoje, que ela até jura esse cadastro, e aí ela recebe, né, a informação da Caixa de que ela será beneficiada com auxílio. E aí, doutor Daniel, existem os valores, né? As parcelas, né, de R$600, 400, R$300, enfim. E a discussão hoje é que vai até dezembro isso. Mas quem fez o cadastro em abril, ela vai receber 9 parcelas. Quem fez em julho, ela vai receber menos parcelas. Então está uma discussão grande. Mas só para responder a sua questão, benefício emergencial é garantia para os trabalhadores, registros seletistas, e o auxílio emergencial é o Corona Voucher, né, conhecido. São para os trabalhadores informais, aqueles que não tinham registro, não possuem registro na carteira de trabalho. Tá. Se eu tenho um empregado e eu reduzo em metade as horas dele e pago, consequentemente, metade, esse empregado não tem direito ao auxílio emergencial, então. Ele vai ficar recebendo metade do meu salário. Entendi, não. Entendi. Esse aí ele tem destinos separados, né? Tá. Exatamente isso, eles são separados. Mas a gente sempre discute, né? Que isso, quando foi colocado, como que a Caixa Econômica, o governo, ele ia filtrar quem tem direito ou não. Não sei se você viu como exemplo,
Por exemplo, o Neymar fez o cadastro, ele recebeu. Então também ainda está tendo muita discussão de pessoas que possuem uma certa renda e deram entrada, que nem, por exemplo, existe na verdade uma tabela para quem é trabalhador para ter também um auxílio emergencial, tá? Então, esses trabalhadores que fizeram o cadastro no auxílio emergencial receberam o auxílio emergencial, que não era para receber. Entendi. E essa discussão vem desde o início de quando foi implementada essas medidas provisórias. Entendi. Eu tenho aqui até outros dados, doutor Daniel, e a gente vai seguindo com as suas perguntas, tá? Tá. Não tem problema nenhum. E, aliás, só te interrompendo, se surgir alguma dúvida do pessoal que está assistindo, podem fazer pergunta, que eu estou vendo os comentários, e aí a gente, na hora que puder aqui, a gente vai respondendo, tá, pessoal? Sim, sim. Eu tenho até aqui uma pessoa que está anotando as perguntas, a gente pode, durante a live, responder. Legal. Ou no final também, legal, levantar as que ficaram por último, tá? Tá. Desde o início, então, nós passamos já praticamente 6 meses, tá? As medidas provisórias, elas vêm para que sejam medidas de imediato, porém provisórias. Porque até que saia uma lei, demoram-se meses, né? O Senado, enfim. Então vieram as medidas. E aí facilitou mesmo muitas leis, legislação que a própria CLT, que é né, o que rege as leis do trabalho, não estava preparada. Porque, por exemplo, veio a medida provisória conhecida 927, que dizia, doutor Daniel, que os empregados eles poderiam sair de férias sem que completasse 1 ano de trabalho. A empresa poderia pagar o chamado 1/3 somente em dezembro, não precisaria pagar de imediato. Eu poderia acordar com você o trabalho de home office, né? Você pode trabalhar na sua casa. Eu poderia combinar com você também de você antecipar o feriado, ou seja, o próximo feriado nós trocaríamos, né? Então você trabalharia, né, no feriado, que seria recente agora, e o feriado de fato você trabalharia, a gente inverteria isso. Porém, como o próprio nome diz, medida provisória, nós esperávamos que a lei viria mesmo de fato, ou se caducasse, que a gente fala, né, caía por terra. E essa 927, que tratava de algum desses assuntos, em julho ela caducou, ou seja, o governo ela não instituiu como lei. Então tudo que era como medida provisória antes, sobre férias, eu tenho até aqui um breve resumo, não vale mais, tá? Por quê? Agora aquela medida provisória foi extinta, porque de fato o governo não instituiu como lei, e agora o que vale, continua valendo, são as leis, né, da CLT. Como, por exemplo, o trabalho de home office. Antes, de acordo com a lei que era da 927, eu poderia comunicar ao empregado, tá, que ele ia trabalhar da casa, tá, dele, enfim, de home office. Hoje, extinta essa medida provisória 927, com a CLT, eu posso obrigá-lo a falar, olha, eu quero que você trabalhe de home office, e para que ele volte ao trabalho, eu tenho que notificá-lo 15 dias antes. Então agora volta a antiga lei, tá? Antecipação das férias também eu não posso fazer mais, eu tenho que esperar dar. Eu não sei se você já tirou férias dessa forma. Tem que esperar vencer os 12 meses, né? É o chamado período aquisitivo. Quando vence os 12 meses, aí eu concedo as férias para o empregado. E 1/3 eu tenho que pagar. Então tudo que era antes, eu agora tenho que respeitar o que determina a CLT. Banco de horas, né? Também foi colocado o banco de horas. Eu podia fazer um acordo com o empregado, do qual ele podia compensar depois. Isso também foi extinto, tá? Sobre o banco de horas. Antecipação de feriados, já falei. Suspensão de exames médicos, né? Existem os exames admissionais, os exames demissionais, os periódicos. Com o isolamento, com a pandemia, isso foi colocado que você poderia fazer depois. Mas isso somente na medida provisória. Agora volta a regra, você tem que fazer os exames normalmente. Essa medida provisória é a 927, né? Exatamente. E essa 936 é outra que veio depois. Legal. Tá. Aí com a 927, o governo, o Jair Bolsonaro, ele colocou no artigo 18 que os empregados teriam uma suspensão de 4 meses, sem receber. Daí houve uma grande discussão. E um dia depois, né, praticamente no dia 1º de abril, veio a medida provisória 936, que tratou somente da redução e da suspensão.
Aí ela veio mais clara, mais branda, veio mais benéfica para empresa e empregado, tá? E essa lei, essa medida provisória, desculpe, como era medida, em algum momento teria que se tomar uma decisão, né, doutor? Ou era ia extinguir essa medida ou colocava-se como uma lei. Então, em julho, tornou-se lei, né? Virou lei, é a Lei 10.020 de 2020, do qual ele deixa também coisas mais claras, a lei mais clara, e também este prazo de suspensão e redução, ele era o seguinte: eu poderia reduzir o seu salário, tá? Num prazo de 90 dias, até 90 dias, e a suspensão eu só poderia fazer por 60 dias. Como essa lei ela veio de abril, chegaria julho, o que eu vou fazer? Então a lei ela já veio sendo convertida mesmo em lei, e também ela prorrogou, ela colocou mais dias para que a empresa pudesse fazer com seus empregados, tornando-se então tanto suspensão como redução, desculpe, o total de 120 dias. Então, só um panorama, né? 927 veio para ajudar algumas coisas, flexibilizar, foi extinta, e aí veio, né, continua a medida provisória 936, porém se tornou lei 10.020 de 2020, tá? Estendendo um pouco aí os dias. E aí vai até quando essas medidas? Quanto que dura isso? Aí, dentro dessas leis, ela fala que enquanto haver a situação de calamidade pública, né? Tá. E tem a data lá, que é até 31 de dezembro. Inclusive, agora, em agosto, no dia 24 de agosto, eles já prorrogaram também por mais alguns dias. Tá? Então, a gente começou lá, né? 90, 60. Aí foi para 120. Agora colocaram mais 2 meses. Ou seja, eu posso aplicar a redução ou a suspensão no total de 180 dias. Então, doutor Daniel, um exemplo, tá? Você é meu empregado aqui, tá? Da minha empresa. Até hoje, você trabalha com o seu período normal, né, de trabalho. Só que aí, diminui meu trabalho, eu opto em reduzir ou suspender o seu contrato de trabalho. Eu posso fazer isso com o prazo de 180 dias. Por quê? Porque lá atrás, eu ainda não adotei este benefício com você, tá? Então, eu posso fazer isso. Aí uma outra pergunta que já vem em cima, mas Rodrigo, você não acabou de dizer que é até 31 de dezembro? Sim, de fato. Então, eu vou contar daqui até 31 de dezembro. Tá? Suponhamos que seja que eu fizesse essa suspensão sua meses passados. Eu tinha que respeitar 180 dias, né, desde o mês passado de agosto, ou até o final de dezembro, 31 de dezembro. Pode ocorrer, doutor Daniel, que em dezembro ou em janeiro a gente ainda esteja, a gente não quer isso, né? Mas nessa situação de pandemia, e vem aí uma nova lei, uma nova, sei lá, uma nova regra, estendendo por mais dias. Mas hoje, atualmente, são 6 meses. E aí entra uma medida provisória, de novo, se acontece isso. Não. Aí a gente diz, né, que vem aí um decreto, né? Porque ela já é lei, né? Entendi. Aquela medida provisória, por ser provisória, ela foi extinta, veio a lei, e a lei fala que é até 31 de dezembro. E o que eu vou fazer? Aí o Jair Bolsonaro, o pessoal, ele vem com um novo decreto, dizendo, olha, o que valia por 180 dias, né, 6 meses, vai valer por mais, né, mais alguns meses, mais alguns dias. Tá. O que normalmente acontece é que eles demoram para soltar isso. O de agosto agora foi ok, né? Mas as outras demorou um pouco e o pessoal fica um pouco na expectativa do que deveria fazer com os empregados. Entendi. E é isso que causa mesmo, né? Por isso que é interessante da live. Tanto empresa como empregados ficam nas dúvidas, né? É uma enxurrada de medidas provisórias. Se nós, contadores, empresários, né, da área, ficamos com dúvidas, porque são tantos, quem dirá, né, o próprio empresário, o médico, os empregados. Então, a gente tá aqui sozinho, às vezes é difícil você conseguir informação, né, numa situação dessa. É que nem na medicina, que hoje a gente atende os pacientes, e isso já é uma realidade, o paciente já pesquisou no Google 200 coisas dele, e é a realidade, isso não é um problema. Google. O médico às vezes se ofende com isso, mas é uma realidade, né? O paciente tem lá o Google na mão e ele vai digitar mesmo e vai chegar com os diagnósticos dele, né? Cabe a gente explicar quando ele está certo e quando ele está errado, né? E essa situação, esse tema é a mesma coisa, né? Se você joga na internet aqui no Google,
ser mais, eu acho que mais se confunde do que ajuda, né? Você coloca lá medidas provisórias, aí começa a vir umas coisas que atrapalham, né? Por exemplo, uma dúvida assim, dos tributos os tributos que foram adiados, né, por conta do Covid. Que tributo que foi adiado? Explica pra gente aí. Como era tão aguardada essas medidas para os empregados, as empresas também queriam alguma defesa, né? E onde? Seriam para os impostos. Então, as empresas, por exemplo, do lucro presumido, que tem o PIS, COFINS, né? Tem alguns tipos, o ISS, que depende do município, eles tiveram esses impostos prorrogados. Até as empresas do Simples Nacional, conhecido DAS, né? O documento de arrecadação do Simples, também foram prorrogados. E, inclusive, também uma medida provisória específica para o FGTS. Mas o que causou, eu disse para você no início, um pouco de indignação, é que ninguém foi beneficiado. Simplesmente, esses impostos foram prorrogados. Mas a maioria dos impostos, de fato, tá, foram prorrogados. E aí, se você fica 3 meses sem pagar o FGTS do seu funcionário, e aí você tem que pagar depois, durante 3 meses, junto com o outro atual, né? Dobra o FGTS, né? Quando se optou, isso foi lá atrás, ou seja, já não é mais a medida provisória. Quem quer parcelar o FGTS não pode mais. Mas lá atrás, quando a empresa optou em fazer o parcelamento, ela teve que comunicar, evidentemente, o seu escritório de contabilidade, eles comunicaram o órgão responsável, e aí, agora, nestes meses, a partir de maio, se eu não me engano, ele paga um mês normal do empregado e mais aquele que ele optou em parcelar. E essas parcelas puderam ser em até 6 vezes, ou seja, ele vai pagar isso até o final do ano. Entendi. E se a pandemia perdurar até dezembro, aí ele pode pagar depois, ou não? Ou tem que pagar então, mesmo? Eu entendi. Então, assim, por exemplo, ele optou em parcelar 2 meses desde abril e maio, né, por exemplo. Sim. Aí a lei dizia que ele vai começar a pagar esse parcelamento a partir de junho. Então eu mando para você a guia, doutor Daniel, olha, você tem um empregado, você vai pagar o FGTS normal dele, porém, lembra-se que você optou, né, pelo parcelamento e mais essa guia. Se você não paga essa guia do parcelamento, há um recálculo, tá? Então, aquele direito que você tinha de parcelar sem multa e juros, você já vai perdendo o direito. Por quê? Você não pagou o que estipulava a regra do parcelamento, que você ia se beneficiar de multa e juros. Deu para entender? Deu. Mas, por exemplo, se você suspende, suspende por um tempo o trabalho do seu empregado, você não precisa pagar nada, né? Por exemplo, eu tenho uma babá. Legal. Ela não vai precisar vir por 2 meses aqui em casa. Eu posso, por lei, embora gere muitas controvérsias isso, né? Eu posso, por lei, suspender por 2 meses e ela volta em 2 meses, tudo normal, mas aí eu não pago nada. Eu pago salário, FGTS, não pago nada, né? Exato. Aí há essa diferença, né, da suspensão e da redução. Sim. No caso de suspensão, a regra diz até 180 dias. Mas eu suspendo. Na minha folha de pagamento, eu não tenho mais nada para pagar. Por quê? Quem vai pagar isso, doutor Daniel, é o governo, tá? Só que aí, exemplo, tá? Vamos supor que a sua empregada doméstica, a sua babá, tem um salário de R$2.000. Você suspendeu o contrato de trabalho dela. O governo, ele não vai arcar com 100% do salário dela. Existe uma tabela do seguro-desemprego do qual será a base de cálculo para o salário dela. Que eu já tenho aqui como exemplo. Um salário de R$2.000, se ela tiver uma suspensão, ela vai receber perto dos 2.000, né? Mais ou menos R$1.800. Essa diferença, para que a empregada não seja prejudicada, o governo fala, olha, doutor Daniel, para que ela não seja prejudicada, pague esse complemento para ela. Só que você não vai pagar imposto sobre esses R$200. Então, algumas empresas e patrões, né, eles optaram em pagar essa diferença para que no final a empregada doméstica receba de fato o que ela recebia antes, né, os seus R$2.000. Eu não sabia que era tão pequena a diferença. Eu confesso que eu fiquei até surpreso. Eu achei que você ia falar que um salário de 2.000, ela ia ganhar 500, 700 reais. Não, no caso, quase perto de 2.000, era uma coisa que muita gente podia ter feito, né? Talvez, né? E não fez, né? Sim. A pessoa se apertou, então, né? Se apertou, muito empregador não trabalhou, falo empregador que nem a gente, eu, por exemplo, eu não trabalhei,
e eu quis honrar o pagamento para não gerar um problema para a família dela, que é a renda dela, mas se muita gente soubesse disso, pô, e ainda dá para fazer isso ainda hoje, né? Se você quiser. Dá, exatamente. Exatamente. Aí existe uma tabela, existe um valor limite, né? 1.800 de alguma coisa é um valor limite para que ela receba. Mas, de fato, a gente, eu não digo brinca, né? Mas a lei, ela vem também para beneficiar a empresa. Então, se ela pode suspender o empregado porque ela não tem mais, né, verba para pagar o seu salário, ela faz a comunicação da suspensão e aí o empregado ela recebe do governo o que é de direito dela com a suspensão ou redução, tá? E o prazo para isso, ela recebe no mês, assim, ou ela vai entrar, aquelas coisas que a gente se assusta, ela entra no INSS, recebe daqui 3 meses? Não, ela recebe. Tá rápido não. Isso, não? Essa aí era a pergunta que eu dizia que era a pergunta de $1 milhão, né? Logo no início. Quando que vai receber, se está recebendo? Se você optar em fazer a redução, no caso de doméstica, existe o site do empregador web e o próprio empregador, o patrão, ele pode fazer a comunicação. Ok. Porém, a orientação para a empresa é que você comunique o empregado, tá? 2 dias antes que ele inicie essa redução ou suspensão, e eu tenho 10 dias para poder comunicar o site. Então eu tenho que comunicar o site, olha, a minha empregada aqui da clínica, da empresa, ela vai sair de suspensão ou redução. 30 dias após a comunicação, tá? Eu digo isso mais ou menos, no início demorou-se mais tempo, mas 30 dias ou antes, tá? Agora está antes. Já tem caído na conta do empregado aquele valor prometido pelo governo. Legal, legal. Então eu tenho 10 dias para poder fazer a comunicação, 30 dias após ela vai receber. Ou seja, dia 15 hoje, né? Se você fazer a comunicação, tem até 30 dias para o empregado poder receber essa diferença do governo. E eu posso, por exemplo, vamos falar que eu tenho uma equipe na minha clínica lá. Eu tenho uma faxineira, 2 secretárias e uma enfermeira. Eu posso fazer o que eu quiser nisso aí. Não é porque eu pego uma secretária e reduzo em 50% o salário que eu preciso fazer com a outra. Eu posso reduzir em 70% uma, 30% a outra eu posso manter, a outra suspender, eu posso mexer do jeito que eu quero. Claro, com acordo com elas também, né? Exatamente. Eu acho que em uma das medidas ou das leis, elas já vieram corrigindo este formato, porque dentro de uma empresa eu tenho vários setores, departamentos, e talvez outro departamento tenha outra necessidade diferente. Então, sim, eu posso. Pode ser setorial, né? Pode ser por departamento. Eu posso aplicar 50% para um, posso aplicar 70%. E existem, doutor Daniel, no caso de redução, eu posso aplicar 25% de redução, eu posso aplicar metade, 50% da carga horária, ou o máximo, que é de 70%. Passando disso, de 70%, eu já opto pela suspensão do contrato de trabalho. Entendi. E o empregador precisa comunicar, o que ele precisa fazer quando faz alguma mudança da carga horária, do salário do empregado? Como é que a gente faz isso? Como é que comunica o Ministério da Educação, da Economia? Aí existem os 2 passos, né? Primeiro, eu tenho que comunicar o empregado, tem que ter a anuência dele disso, tá? Depois, eu tenho que formalizar. O que é se formalizar? Já existem vários padrões, né? Vários escritórios têm isso. É um acordo, tá? É um documento do qual explica para ele quando esse processo começa, qual será o tipo de redução dele, tá? Tudo explicado. O empregado, ele lê e ele assina. Tendo isso acordado formalmente, e a gente diz hoje, por causa da pandemia, não tem como pegar assinatura, né? Então, você pode pegar um ok pelo WhatsApp, mas é importante que ele venha depois assinar esse documento, entrega para o escritório de contabilidade, para o responsável, e ele, com este documento, com as datas e as informações do empregado, ele vai comunicar o governo pelo site do empregador web. O governo ele faz, evidentemente, uma análise para ver se está tudo ok, se de fato o empregado é um empregado, se os dados estão corretos, e aí é alimentado no sistema. Aí existe o prazo para que ele venha a receber este benefício. O que as empresas fazem também é que, perto do fechamento da folha de pagamento, eles entram de novo no site para ver se o doutor Daniel, no caso, está lá com o valor previsto para receber. Se está com o valor previsto, é que ele vai receber e eu faço a folha de pagamento da diferença, que é de fato o que você trabalhou. Tá. Uma dúvida que eu já tinha antes da pandemia e agora até aumentou.
esses casos que eu vi, né? Realocar o empregado, né, em outra função, né? Eu lembro que um dia eu era contratado de um hospital como urologista, porque eu sou urologista, e a urologia eles resolveram tirar do hospital, tirar. E aí tiveram a ideia de me realocar para o pronto-socorro. Eu ia virar um plantonista de cirurgia geral, não como urologista, né? E aí eu confesso para você que faz tanto tempo isso que eu nem lembro o que virou. Eu sei que eu acabei saindo desse hospital. Mas é uma coisa que a gente morre de medo. Tanto o médico, né? Eu vi muitos casos de médico de AME, especialidade, ou ambulatório médico, sendo realocado para o hospital de retaguarda do Covid, né? Os casos dos próprios médicos, né? Que a maioria disparada dessa live é de médicos, né? Esse foi o grande medo. Mas a gente, como empregador, em casa, na clínica, também tem esse medo, né? Pegar uma babá e fazer ela fazer um pouco de papel de faxina, pegar a empregada e fazer um pouco de papel de babá, né? Pegar a secretária da clínica e pedir para ela fazer uma limpeza na clínica, né? A gente sempre tem muito medo disso, né? Isso é uma coisa... Pode fazer isso? O Covid, essas medidas deram uma liberdade para isso ou nunca pode, não pode? Como é que é essa situação? Olha, antes já não podia fazer isso, tá? Hoje, com a pandemia, sempre nas outras lives eu cito isso. Existem duas palavras aí muito citadas. Flexibilidade de ambas as partes e também do bom senso também de ambas as partes. No caso de doméstica, se você efetua um registro, os trabalhadores domésticos já são equiparados a babá, né, e a doméstica. Então isso aí é uma outra interpretação, né? O que você combina com o empregador doméstico, ela pode ser tanto babá quanto uma faxineira, tá? Mesmo assim, tem que ter ali uma anuência, uma concordância da empregada doméstica. Ok. No caso agora de empresa, isso antes já não era permitido. Uma concordância, desculpa, Rodrigo, uma concordância por escrito. Isso aí, ou não adianta, tudo bem, doutor, eu fico aí. Ela tem que escrever, né? Sempre. O que a gente faz? Sempre. O quê? A gente faz na carteira de trabalho dela, uma mudança, fala... Como é que funciona? Legal a pergunta. Legal. Quando há de fato uma alteração de cargo, tanto, né, empresa até doméstica, eu coloco a data, né, lá nas anotações gerais, a data que ela alterou seu cargo. Então é exatamente isso, doutor. Deixar sempre marcado. Eu costumo dizer que enquanto o empregado está registrado, tudo é mil maravilhas, né? Ele aceita tudo, né? Quando ele sai da empresa, aí começa a aparecer os desacordos. Olha, eu não aceitei aquilo, né? Eu não estava de acordo. Então, respondendo, se você faz uma alteração de trabalho da sua empregada doméstica dentro da empresa também, tem lá a alteração de salário, né, por um exemplo, e também nas anotações gerais, você deve colocar qual a nova função dela e a partir de quando que ele começou a exercer essa atividade. E aí, voltando para a sua questão anterior, tá? Para a empresa hoje, imagine-se na pandemia, eu tenho aqui uma secretária, né? Ou você trabalha aqui na minha empresa, eu tenho a própria secretária, mas a faxineira, por exemplo, ela está com Covid, ou ela não está trabalhando aqui, ou eu optei em dar a redução ou a suspensão para ela. E eu combino com a secretária, olha secretária, você não pode exercer essa atividade? Como eu disse, quem está trabalhando às vezes costuma aceitar, mas a lei diz que isso não é permitido. Né? Falamos de flexibilidade, de bom senso. Então, para as atividades distintas, ou seja, diferente, que não possuem nenhuma característica semelhante, eu estou falando de faxina e de secretária, são atividades diferentes, né? Eu acho que você me entendeu. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porém, aí existe aí o bom senso, né? Se a empregada desejar fazer isso, eu vou acrescentar na sua folha de pagamento um complemento de salário, porque ela está fazendo uma outra atividade, tá? E aí existem leis específicas para isso, para eu complementar a sua atividade, porque ela está exercendo de fato uma outra também. É o acúmulo, a gente chama de acúmulo de função, né? Ele faz várias atividades, e aí quando ela sai, ela vai pleitear, né? Vai reclamar dessa atividade que ela fez a mais, e com certeza ela receberá esse processo, né? Esse ganho de causa. Por isso é sempre bom documentar tudo, né? Escrever tudo. Sempre. Que nem a orientação que a gente tem na medicina, de sempre escrever tudo. Eu acho que nesse caso também é fundamental, né? Para não ter surpresa depois, né? Eu tenho até clientes que falam assim, né? Um exemplo, tá? Abrindo parênteses aqui. Olha, Rodrigo,
Eu registrei a empregada, mas eu fiz com que ela assinasse o documento que ela abriria mão de hora extra. Por exemplo, né? Olha, um documento que ela abre mão, sei lá, da folga. Coisas que são inegociáveis, né? Não tem como eu negociar o contrário com o empregado. Então, por mais que ela tenha o documento assinado, que não está previsto em lei, ou seja, a pessoa que trabalha, ela tem direito à folga. O empregado que trabalha e passa do seu horário de trabalho, ela tem direito à hora extra. Por mais que ela tenha assinado... Eu não sei se é loucura que eu vou falar aqui, mas dá a impressão que ele está querendo documentar um serviço de escravidão, né? É isso. Então, assim, olha, hora extra mas ela... e eu não vou pagar nada por isso. Exatamente. Escravidão, né? Aí ele diz, né? Aí ele costuma dizer, mas ela concordou que ela abriria a mão, mas não existe. Isso aí é inegociável. Então, mesmo que ela tenha assinado, se a lei previu, né? Se a lei prevê isso, ela vai receber isso tudo, né? Tudo por fora. Exemplo também, a sua empregada doméstica, a sua babá, ela tem ali um salário de R$ 1.500 registrado. Só que para que a folha não ficasse onerosa, né? Com custo, você paga R$ 2.000, esses R$ 500 por fora. FGTS eu não pago sobre esses R$ 500. Quando ela sair, se ela tiver uma reclamação trabalhista, fizer uma reclamação, a empresa vai ter que pagar isso. Aí a empresa pode chegar e falar, olha, mas ela abriu mão, né? Ela concordou que não seria registrada com 2.000, porém só com 1.500. Mas isso não pode ser feito, tá? Entendi. E eles conseguem puxar, né? Às vezes, né? Por transferência bancária, um valor, né, que está acima do registrado na carteira, né? Isso é uma prova da empregada para com o processo. Então, a prova na conta bancária, que ela recebia 2.000, né? Não 1.500, um exemplo, né? Então, era a prova que, de fato, ela recebia mais do que o registrado. Tá. Tem uma pergunta aqui. Há alguma estabilidade para o empregado, para os empregados que forem demitidos? Sim. Então, a gente está dando um exemplo das suspensões e reduções. Se eu aplico para você hoje, Daniel, 60 dias, tá, de suspensão, suponhamos que termine agora em novembro, né? Ao retornar ao trabalho, a estabilidade será o período igual que eu te apliquei na suspensão. Então, ao você retornar em novembro, você terá 2 meses de estabilidade. Deu para entender? Deu. Então, o que é essa estabilidade? Se você volta em novembro, eu te demito, faço uma rescisão, eu tenho que arcar, né? Essa é a estabilidade, com 2 meses seu de salário. Entendi. Então, você volta em novembro, se eu te demitir, eu pago 2 meses. Se eu te demito, suponhamos, em dezembro, ainda resta 1 mês de estabilidade. Aí eu tenho que arcar com este mês de estabilidade também. Então, isso é importante para a empresa, tá? Às vezes ele volta da suspensão da redução e a empresa quer dispensar, mas ela se esquece que há uma estabilidade. Tem que pagar. Eu nem imaginava. É uma garantia. Sim. Uma garantia de emprego também. Legal, deixa eu ver. Se você tiver mais uma pergunta, senão eu seguindo aqui. Eu ia te falar isso até. Eu perguntei demais e às vezes você recebe muita pergunta, né? Não hoje, claro, mas durante os dias aí de médicos. Se você quiser falar alguma coisa importante, alguma coisa que você acha legal, que a gente ainda não falou, pode falar, fica à vontade. Um exemplo também de alguns clientes é aqueles que comunicam o empregado que quer fazer a redução, a suspensão, mas não tomam nota, né, não pegam um acordo com o empregado, não comunicam o escritório, e aí a empregada está em casa, né, aguardando receber a suspensão, a redução pelo governo ou pelo salário. Só que ele não comunicou o escritório de contabilidade, ele não comunicou o empregador web. Então isso é um perigo também, porque se ele não fizer isso no tempo hábil, no tempo correto, ele também terá que arcar, mesmo assim, com o salário dela. Então se eu apliquei para você a redução, a suspensão, pedi para você ficar em casa, mas eu não comuniquei o órgão, o empregador web, e você está esperando isso, você não vai de fato receber o valor e eu tenho que arcar com isso. Então, tomar muito cuidado também. Existe às vezes a comunicação verbal, mas não foi comunicado o site, não foi comunicado o empregador web, e você terá aí um grande problema, tá? Esse empregador web não tem nada a ver com aquele e-social. Não. Tá. Pode ser até um pouco semelhante, porque quando eu faço a redução da empregada doméstica, eu faço a folha no e-social. Mas a comunicação da suspensão ou redução é pelo empregador web, normalmente como uma empresa. Que ali no e-social tem uma coisa, mudança de faixa de salário, isso, aquilo.
férias, ali teoricamente se eu mudar, mas não significa que é oficial a mudança, então. Dentro do e-social? Funciona da seguinte forma: dentro do empregador web, eu vou comunicar que a sua babá, a sua doméstica, terá uma redução, uma suspensão. Dentro do e-social, ó que interessante a sua pergunta. Dentro do e-social, eu tenho que lançar em afastamento e o motivo do afastamento. Qual foi o motivo do afastamento? Legal. No empregador web, eu disse que foi suspensão ou redução. Aí no e-social, eu vou dizer, olha, o afastamento foi devido à suspensão e à redução. Dentro do e-social, tem que fazer isso. Legal. É a forma correta de se fazer. Você na MeetFocus é o que cuida mais desse setor, Rodrigo? Aí nós temos aqui, né, os departamentos, né, que é o departamento pessoal, o departamento fiscal, e dentro do pessoal eu também navego, tá? E a gente tem aqui consultores especializados que falam com os clientes sobre isso, tá? Mas eu também estou aqui dentro desse departamento, que é o trabalhista, né? E aí eu navego também pelo fiscal, que são esses impostos que foram prorrogados. E são mais essas duas áreas, né? Do pessoal e do fiscal. Tá, se o médico tem uma dúvida como empregado ou como empregador, ele consegue ajuda de vocês, né? Vocês conseguem... Sem dúvida. Legal, né? Legal. Sem dúvida. A gente costuma dizer, né? Às vezes a empresa, né? A clínica, ela tem um pouco ainda de receio de falar com a MeetFocus, ou enfim, com o consultor. Ela pode falar com a gente sem que a gente cobre algo, né? A gente vai dar sim uma orientação e, dependendo de como for, a gente navega também com outras dúvidas dela. Legal, legal. Mais alguma questão importante aí, Rodrigo? Olha, principalmente, já são quase 8h20, né? Mas as dicas principais, doutor Daniel, a gente falou rapidamente, a gente colocou aqui, né, sobre essas mudanças, né? Você tem que documentar, tá? Essas são as principais dicas. Documentar o que você acordar com o empregado, tanto na suspensão como redução, tomar assinatura ou um ok do empregado. Você ter um controle no seu fluxo de caixa, né, da empresa. Se você não tem mesmo como pagar a folha de pagamento, e você pode ainda aplicar a suspensão ou a redução, que você faça isso, tá? Essas aí são algumas das dicas. E aí hoje, né, o nosso cenário já mudou, falando em home office. Então, se você cede o empregado para trabalhar também de home office, é você organizar com o empregado sobre isso, para que ela consiga desenvolver, para que ela consiga exercer a sua atividade, fornecendo materiais para que ela consiga trabalhar. Porque às vezes a gente fala, olha, trabalha da sua casa, mas às vezes você não sabe se ela tem ali a internet, o computador, um meio de telefone para se falar, um celular. Então, a outra dica para que o seu empregado trabalhe bem veja sobre as suas ferramentas de trabalho, se ela possui ou não isso. Legal, legal. Cuidando das suas finanças, da empresa, né? Isso é muito importante. Muito bom, Rodrigo. Muito bom. Ok? Tirou várias dúvidas que eu tinha, várias. Acho que até semana passada eu não sabia nem que era medida provisória aí, que eu não tinha lido nenhuma dessas medidas aí. A única coisa que a gente vê na imprensa, em tudo, é o auxílio emergencial, né? Que tanto se fala, né? Mas sim, de forma muito genérica, né? E a ideia, né, doutor Daniel, é que, dependendo de como for essa pandemia, continuar sendo a pandemia, é que as leis, né, venham novas leis, eu não diria mais medidas provisórias, porque já fizeram isso lá atrás, né? Tá. Deixou de ser provisória, agora são leis. Então a ideia é que eles estendam, né, esses períodos por mais períodos. Se você parar para pensar, nós já estamos 6 meses da pandemia e o governo forneceu para as empresas 6 meses de suspensão. E aí existe o pessoal contrário, né? Que critica o governo, né? Mas existem aqueles que falaram, olha, que legal que o governo conseguiu implementar isso para as empresas e as empresas tiveram um fôlego para tanto pagarem os seus impostos, como também fazerem a suspensão ou redução de salário. Então, pensando nos dois lados aí, né? Foram bilhões injetados. Eu sei, né, que muitas empresas
podem pensar que o governo está devendo, e eu concordo que está devendo, né? As empresas ainda estão no prejuízo, nenhuma ali foi beneficiada com seus impostos. O governo é ávido por arrecadação, tanto previdência quanto federal, o municipal, todo mundo quer a sua parte, né? Encher o seu bolso. Então a empresa aí ela fica um pouco desamparada, né? E o empregado, por outro lado, tem a parte do governo que ela está pagando. A empresa também, de fato, né? Porque é o salário que a empresa que pagaria o seu salário. Mas com relação aos impostos, o governo aí ela está devendo um pouco para as empresas. Você falou de emissão de dinheiro. Eu confesso que eu acho que eu nunca tinha visto tamanha emissão de dinheiro ao nível mundial, né? Não Brasil, não só Brasil, mas mundial, né? Eu nunca vi tanto governo emitir tanto dinheiro, né? Tanto dinheiro. Você sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que o auxílio emergencial, não sei se é essa palavra que eles usam lá, mas eu acho que eram de $2.000, né? Você sabe que muita gente falou que impulsionou as ações porque muita gente ganhava $1.000, 1.500 trabalhando. O cara ficou sem trabalhar, ganhou $2.000. E aí o que ele tinha, ele comprava ações, né? Você vê a loucura, o que o governo torrou de dinheiro, emitiu dinheiro, né? Eu confesso para você, sem vender susto, que eu acho que teremos uma pós-pandemia com muita cautela aí, né? Essa emissão de dinheiro, ela tem uma consequência, né? Não é... Muita gente reclama dos governos, né? Querem mais, né? Sim, existem os dois lados, né? E muita coisa já mudou, e assim, com certeza, né, para o próximo ano, ou pós-pandemia, as coisas continuarão mudando, até em vista do que aconteceu. Você colocou um dado interessante, eu tenho até aqui um outro dado. O recorde, tá, das medidas provisórias foi logo no mês de início, no mês de abril. Foram 7 milhões de acordos. Mas este recorde foi logo no primeiro mês. Tá? Quem entrar aí no painel do empregador web, que é uma tabela, vai ver que esses últimos meses já diminuiu estes acordos. São Paulo, né, o estado de São Paulo é o primeiro da lista, com 5 milhões, quase 6 milhões de acordos feitos até agora. Roraima, né, e são outros estados aí, foram que menos fizeram, 15 mil acordos, seguidos por Amapá e pelo Acre. Então, mais a região aqui de baixo, né, é os que realizaram mais acordos. Minas Gerais, Rio de Janeiro. Um outro dado importante, né, dos trabalhadores, a faixa etária mais atingida, atingida no bom sentido, né, aplicando redução e suspensão, é da faixa de idade dos 30 aos 39 anos. E quem foi mais atingido foram os homens e as mulheres. Isso é equilibrado, tá? Mas o próprio site do Empregador Web mostra que 51,81% foram de mulheres com acordo de suspensão e redução. São estatísticas, tá, que mostram aí os estados, né? Quais deles aplicaram mais benefícios, quais aplicaram menos, quantas pessoas foram beneficiadas com os acordos. Eu disse no início que 18 milhões de acordos foram realizados. Então são números, né? E mostram aí que, por um lado, ajudaram as empresas e os empregados. Legal. Tem uma pergunta aqui. Os que estão na MP 936 ou que passaram, recebem normalmente o 13º salário? Perguntinha chave, interessante também. Então, para aqueles empregados que trabalham normal os 12 meses, então, exemplo do Dr. Daniel, você trabalha aí os 12 meses, né? Se você trabalha certinho, sem as faltas, sem a suspensão, sem uma possível falta, você recebe o 13º integral, ok. Se você entrou na suspensão, ou seja, ficou 3 meses afastado na suspensão, você terá redução no 13º salário, sim. Isso tem sido uma discussão, tá? Até agora, e acredito que empregados e empresas nem sabem sobre isso, mas quando fazerem o pagamento do 13º, terão essa surpresa, uma redução aí de 3 meses de 13º salário. No caso de redução, se você sofreu a redução, você trabalhou os dias e os meses, né? Então não é para haver essa redução no cálculo do 13º salário, tá bom? Estou respondendo a pergunta aí. Para o Robson. Muito bom, Rodrigo. Muito bom. Legal. Queria agradecer você, agradecer a MeetFocus por toda essa ajuda que você tem dado para a gente, para os médicos sem jaleco.
Tá? Com certeza tem ajudado muito. Eu tenho aprendido muito com vocês aí, muito. Que bom. Espero que a gente faça novas lives aí, mais lives aí sobre outros temas. Muito legal, viu, Rodrigo? Queria te agradecer. Sim. Aí. Eu agradeço também, agradeço a oportunidade. É um tema importante, relevante, para abrir aí, né, a mente com tantas leis, medidas provisórias que vêm. Pessoal, você mesmo acabou de citar, né? Que você nem tinha ideia de que era uma medida provisória. Então elas têm que vir para ajudar, mas infelizmente, o lado infeliz aí, né? Infelizmente, é que são muitas. E o próprio governo tem dúvidas, quem dirá nós. Então, obrigado pelo papo, obrigado aí pelas ideias. É sempre bom estar com vocês também. Estamos abertos para as próximas lives. Legal, Rodrigo. Obrigado, boa noite, viu? Eu vou deixar essa live salva no Médico Sem Jaleco, né? Essa live fica durante 24 horas, para quem puder querer assistir de novo, anotar o que a gente falou, algumas coisas que se passaram, para as pessoas que não conseguiram ver. Vai ficar salva no Médico Sem Jaleco. Muito bom. Rodrigo, obrigado de novo, obrigado. Boa noite. A gente se vê. Obrigado ao pessoal que nos assistiu. Aí. Obrigado. Legal. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.